Só podemos conseguir alguma coisa, só vamos ter vitória, irmãos. Vamos receber sem orar, né? Sem orar. Como vamos ser ouvidos sem falar? Nós sabemos que Deus conhece o meu coração, conhece o nosso coração, sabe que nós precisamos. A Bíblia fala, né, que nós não devemos preocupar com o dia de amanhã, que Ele já nos conhece, Ele sabe o que precisamos, mas também Ele quer ouvir de você o que você precisa. Exato. Ele nos deu os lábios, deu boca, deu língua para falar, não é somente aleatória, né, com os outros, com Ele também. Principalmente, né, com Ele, principalmente. É poder saber conversar com o Senhor. Então eu vou pedir para a missionária estar lendo esse texto, que é o Lucas capítulo 18, Evangelho conforme escreveu Lucas, né, Evangelho de Jesus, capítulo 18, versículo 1 até o 8. Ela vai estar lendo e logo depois eu vou estar explicando algumas coisas para que nós vamos entender o poder da oração. Amém? A missionária vai estar lendo em nome de Jesus. Vamos lá, convido todos, né, a abrir, quem tiver aí com Bíblia, quiser acompanhar, fica à vontade. Lucas 18, diz assim: contou-lhes também uma parábola acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que sempre ia ter com ele, dizendo-lhe: faze-me justiça contra meus adversários. Por algum tempo ele recusou atender o seu pedido, mas depois disse consigo mesmo: conquanto eu não tenho a Deus, nem respeito o homem, como esta viúva está me molestando, farei justiça a ela, para que, enfim, não torne mais a me importunar. Verso 6. Sim. O Senhor disse: Ouve o que diz o injusto juiz. Porventura não dará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, mesmo que lhe pareça tardio em responder-lhes? Verso 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça, mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. 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 O que nós vamos entender dessa palavra, missionário? Olha, nós começamos que Jesus contando, né? Diz, eu vou explicar uma parábola. E eu estava pensando hoje com o Senhor, conversando com o Senhor, estudando essa palavra, né? Porque Jesus, ele o tempo todo, ele falava por parábolas, né? Ele dava um exemplo. Eu acredito, missionário, que aquele tempo o povo não tinha essa evolução que nós temos hoje. Todo esse conhecimento que nós temos hoje, aquele tempo, aquele povo não tinha. Eles não tinham acesso às escrituras. Eles não eram alfabetizados, a maioria deles eram analfabetos. Não tinha estudo, eram pescadores, eram agricultores, viviam do campo, viviam da pesca. Não tinha uma estrutura que nós temos hoje, que é o conhecimento e até a palavra em nossas mãos, para nos podermos compreender o que Deus estava falando. Então Jesus, ele usava parábolas, então ele dava uma explicação conforme aquele povo conseguisse compreender o que ele estava falando. Na verdade, dentro da realidade. Dentro da realidade. A parábola é exatamente. É simplificar dentro de um contexto onde já é. Mas por isso que é bom ter uma pessoa teóloga do lado, né? Uma bacharel teologia, que ela está mais profunda nesse conhecimento. Aqui, Deus, graças a Deus, ele me deixou bem acompanhado, né? Então a missionária aí está sempre dando aquela explicação mais exata. Aquilo que eu não consigo explicar para você, ela vai conseguir explicar, amém? Nós vamos lá, continuando a palavra, né? Então Jesus, ele conta uma parábola a respeito de nós persistir em oração. Exato. Né? Ele dá um exemplo de uma viúva que tinha um caso, né? A palavra diz que ela era uma viúva, então quer dizer, ela era sozinha, né? Porque naquela época, quando a pessoa ficava viúva, ela ficava totalmente desamparada, ela ficava sozinha ali para poder viver a vida dela. Então ela estava viúva, o marido tinha automaticamente, né, tinha falecido. Ela estava sozinha e precisava ser abençoada por aquela ação judicial. E trazendo para o dia de hoje, nós sabemos como é difícil uma ação judicial sair o êxito dela, um juiz julgar e determinar uma ação judicial. Ainda mais quando nós estamos esperando
algo financeiro que vai resolver ou vai ajudar a resolver um problema financeiro. Imagina ela sozinha, viúva, que ela estava sozinha, não tinha marido, né? E naquela época bem que ela não sabia que as viúvas, depois que o marido falecia, ficava totalmente desamparada, viúva com uma ação judicial que podia ajudar ela financeiramente, mas estava na mão de um juiz que não temia a Deus e nem homem nenhum. Era um homem de autoridade, né? Um homem autoritário, um homem que sabia que ele tinha poder de julgar, mas ele não tinha o porquê julgar a ação daquela viúva. Mas aquela viúva, como vai dizer o texto, ela persistiu, ela insistiu com aquele juiz. Jesus deixa bem claro para nós que ela insistiu. Ela não foi aquela pessoa que foi uma vez e não voltou mais, não. Ela ficou ali insistindo dia após dia até que aquele juiz atendesse, né, a causa dela. Exatamente. E ele traz isso para o nosso dia de hoje, não dizendo que Deus é esse juiz que não vai julgar a nossa causa, não. Ele deu o exemplo de uma pessoa que não cria, uma pessoa totalmente sem Deus, mas um coração endurecido, fechado, mas por insistência resolveu atender. Aí ele fala, imagine, olha, fazendo uma comparação. Ele compara aquela pessoa, uma né, pessoa que tem um coração duro, diferente do coração de Deus, que é um coração amoroso. Exatamente. Então ele vai colocar aqui no texto a respeito da palavra nunca desanimar. Então aquela mulher, ela nunca desanimou. Jesus deixou bem claro para nós, não desanime. Você está precisando de algo nesta noite. Eu sei que você está, e Deus, principalmente Deus, sabe que nós precisamos. Quem não precisa de uma resposta? Quem não precisa de uma solução? Não. E até quem inconsciente acha que não precisa de não precisa, esse mais precisa ainda. Esse mais precisa. Então nós sabemos que quem não tem problema, né? Todos nós temos um problema, né? E nós precisamos de uma solução para o nosso problema. Nós precisamos de uma resposta, um milagre. Porque nós precisamos, nós vivemos, somos dependentes de milagre de Deus. Somos totalmente dependentes, missionários, dos milagres do Senhor. Porque se não fossem os milagres do Senhor, nós não sobreviveríamos. E nós somos dependentes, principalmente no sentido, Deus ele governa todas as coisas, né? Deus ele governa tudo. Está no controle então, dele, né? Se eu alinho a minha vontade com a vontade de Deus, fechou. Então aqui não é um caso de alinhamento de vontade, mas é um caso de insistência, mas como a gente acabou de falar, olha o contexto de uma pessoa que não tem, mas ainda assim se sente obrigado a resolver. Sim. E Deus, né? Não, o próprio Deus vai dizer, né? Ela pede para esse juiz, faz-me justiça contra os meus adversários. Diante dos meus adversários, né? Faz justiça para mim, olha para mim, me julga esta causa, porque os meus adversários estão me importunando. Os meus adversários querem me matar. Os meus adversários querem acabar com a minha vida. Então ela necessitava, o desespero daquela mulher para poder ter uma resposta. Ela estava num ponto de estar desesperada com a resposta. E tem uma como se fosse um ditado popular que a gente fala, não sei se o Davi conhece, mas aqui só para trazer uma comparação. Que a gente sabe que tem uma história, né, que é do homem que já está quase para morrer. E ele estava numa rede. E o povo estava levando esse homem para o cemitério para enterrar. Porque ele estava com muita fome, mas não tinha comida. Então, ele estava no meio do caminho. Quem já ouve essa história sabe. Então, ele chega, a pessoa oferece uma banana para ele se alimentar, para ele não ser enterrado. Só que pelo fato da banana não estar descascada, ele não quer. Ele diz, segue o enterro. Então, tem muita gente que está nessa situação. A resposta está ali, a resposta mas é ele não quer através buscar da a resposta. insistência, mas tem uma coisa que a gente fala, né? Hoje em dia é falado muito, e o pessoal do coach fala muito nesses termos, que é, se eu não me engano, a gente chama de deixar para fazer o que pode fazer agora, depois, que é a procrastinação, né? O pessoal do coach, os psicólogos também falam muito disso. Porque, gente, a oração,
ela também é uma ação de emergência. E de fé, né? Tem gente que espera as coisas, tem gente, eu falo no geral, contexto, geralmente às vezes, né, o brasileiro, nós deixamos para fazer as coisas quando está já derramado, quando já está na emergência. É como o pessoal da saúde fala, às vezes a gente deixa a doença agravar. E o importante é a gente não procrastinar nessa hora, Sim. na hora da oração. Porque essa mulher, ela não fez isso. Ela ficou agindo. E aqui o texto vai dizer como o texto começa, Jesus dizendo que aquele homem não temia Deus. Exato. Né? Aquele homem não tinha prazer em temer a Deus. E depois, lá no versículo 4, né, a parte B, ele próprio juiz dizendo: eu não temo a Deus e nem me importo com as pessoas, mas essa viúva está me importunando, está me irritando com a petição dela, eu vou julgar o caso dela. Então a insistência daquela mulher teve êxito com aquele juiz, que ele acabou reconhecendo que ele era um homem que não temia a Deus e nem amava ninguém, mas queria julgar o caso dela pela insistência dela. Exato. Aí Jesus já vai fazer a comparação com Deus. Né? Logo em seguida já fala, então o Senhor disse: aprenda uma lição. Ó, a minha tradução aqui está dizendo, né? Então o Senhor disse: aprenda uma lição. Ó, Deus quer nos ensinar essa noite. Vamos aprender. Vamos aprender com o Senhor Jesus. Aprenda uma lição. Com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Olha, se aquele homem que não temia a Deus, missionário, Exato. fez justiça àquela mulher, não amava ninguém, nem aquela mulher. Imagine Deus que me ama. Verdade. Imagine o meu Senhor, o meu senhorio. Será que Ele não vai fazer justiça ao que eu pedi para Ele? Será que Ele não vai atender o que eu estou pedindo para Ele? Será que Deus não vai ouvir se você começar a orar esta noite? Começar a colocar diante do Senhor os seus problemas? É justamente o que a gente acabou de falar. É a comparação do o caráter de um juiz iníquo e o caráter santo, perfeito, excelente de Deus. Exatamente. Deus, ele vai sim, pastor Davi, ele vai sim, você que está ouvindo, fazer justiça. Eu vou botar aqui dentro do texto que fala sobre fazer justiça, mas o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que Deus ele vai ser um servo nosso. Não, ele não está aqui como empregado. Não, prazer, né? Mas Deus, ele tem prazer em ajudar os seus escolhidos. É isso que o texto está falando. Né? Ele ama os seus escolhidos. Como aquele juiz não tinha obrigação nenhuma de atender ao pedido daquela viúva, muito menos Deus. Ele não tem a obrigação de nos atender. Ele tem o prazer de nos atender. Então, a gente entende, né, que Deus, ele ama os seus escolhidos. Sim. E quer atender a cada um de nós. E ele deixa essa palavra enfatizada, né, os escolhidos. Os escolhidos, exatamente. Ele está dizendo quem? É para mim e para você. E uma coisa importante também, aqui no versículo 8, diz assim: digo-vos depressa, né? Digo-vos que depressa lhe fará justiça, mesmo quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Então, aqui está falando, porventura quando vier o Filho do Homem, dá a entender que fala a respeito de vinda, que fala a respeito de fim de tempo. E eu trago também esse dia de hoje, né? Os dias de hoje, que Jesus, quando ele fala essa passagem, esse versículo 8, quando ele diz: será quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Ele está dizendo o dia de hoje, porque a nossa fé está cada dia menor. Parece que a gente desfalece mais. Por não receber, às vezes, né? Às vezes a gente não recebe rápido, no momento que precisamos, a resposta, e já desfalecemos. Paramos e desistimos de orar, desistimos de insistir com o Senhor. Eu estava vendo um comentário a respeito sobre a insistência, e eu queria muito que vocês prestassem atenção nisso daqui, porque eu acho que é válido trazer. Com certeza. Porque a gente, amados, a palavra do Senhor, a gente sabe que ela foi, né, escrita ela é escrita naquele período, mas a gente faz a aplicação nas nossas vidas. Trazendo o exemplo de hoje. Mas a gente está num período onde tudo é muito rápido. A gente está vivendo uma época onde tudo é muito rápido, pastor Davi. Onde eu tenho meu celular,
Eu clico e eu tenho aquilo dali no momento. Eu peço a minha comida chega na hora. Eu peço a minha roupa é entregue na minha casa. A gente está nesse período. Momento de comodismo, né? Eu não digo nem comodismo, mas eu falo do imediatismo. Ou facilitação, né? Tá uma coisa mais fácil de receber, e né? isso é comprovado, né, pela ciência, pela facilidade. Que a nossa mente ela tem mudado a maneira de a gente ver as coisas, e a nossa mente ela tem mudado o estilo de aprendizado. E isso é um perigo. Isso é um perigo na nossa mente. Concluindo aqui, o que eu quero dizer? A gente sabe que Deus ele trabalha em um processo durante toda a nossa vida. E a oração, essa insistência em oração, ela faz parte desse processo. Gente, perseverança bíblica se chama também insistência. É fazer hoje, é o que a gente falou ontem, é lançar rede. Isso. Depois que deu errado, mas sob a palavra eu tenho um outro exemplo, missionário, a respeito dessa passagem que estava dizendo aí, para a gente não perder o raciocínio. A oração é você semear a semente. Né? Você está orando, está semeando a semente. Mas existe um processo da semente brotar, crescer para dar o fruto. Exato. E nós não sabemos esperar esse período, que é o período de crescer, amadurecer. A pessoa, quando lança uma semente, ela não só joga a semente e esquece a semente, ela tem que estar aguando. E assim, E né? na oração, persistir na oração, é você estar aguando aquela semente para que depois, lá na frente, você venha colher o fruto dela. E quando a gente traz esses exemplos e falando justamente sobre nossos dias de hoje, que a gente clica e a gente logo recebe, a gente curte e logo manda o like. Tá pulando essa fase. Eu não estou dizendo, eu sei que a oração e o que nós queremos aqui, e principalmente o momento que a gente está vivendo, é o momento que a gente precisa da intervenção de Deus o mais breve possível. Sim. A gente quer logo a cura, a gente não quer que pessoas morram por causa dessa enfermidade, e a gente não estou dizendo que a gente quer apressar Deus, mas vamos aprender também, Deus ele responde orações em imediato, sim, mas o viés dessa mensagem, né, o foco principal dessa mensagem é que você, no momento que você não for atendido, não desanime. Não desanime. Entendeu? Deus ele tem o prazer de atender, no momento certo, né? Às vezes Deus não atende, cortando a sua conversa rapidinho. Às vezes Deus não atende a minha oração logo em seguida porque eu não estou preparado para receber. Exato. Deus ele nos prepara para nos abençoar também. Deus ele não vai entregar uma bênção na tua mão para você jogar fora. Deus ou não saber administrar ela, com certeza. Então, quando você pede algo para o Senhor, quando você ora e entrega ao Senhor o teu problema, entrega a sua causa ao Senhor, existe um tempo de preparação para você receber. É igual está dizendo dessa viúva, né, do juiz iníquo. Imagina você para receber uma ação judicial, receber um dinheiro financeiro, aí o juiz julga a causa de você, recebe mais o dinheiro, mas você não tem uma conta para receber o dinheiro, você não vai receber o dinheiro. Ou mesmo que você, vamos supor, ele dê como uma causa que ele acha que você não vai ganhar, e você tem as possibilidades de recorrer, mas não recorre. Não recorre. Então é essa não, é outra coisa. né? O que eu quero dizer é que você ganha a causa, mas você não tem como receber a causa. Exato. Então existe um processo de você igual está dizendo, nós temos hoje um meio de facilidade, que tudo que precisa, pede, vem na hora. Exato. Não é também assim, significa que eu vou orar hoje, para amanhã eu estar rico e amanhã eu vou mais ser rico. O foco da palavra hoje é insistir, é persistir, dependente do seu problema, dependendo da situação que está vivendo, dependendo da consequência do seu problema, porque eu acho que toda ação gera uma reação. Às vezes nós estamos passando por dificuldade, mas nós agimos errado para que gerasse aquela ação. E Deus ele não tira a consequência, eu quero deixar bem claro isso. Se você agiu de forma errada para gerar uma atitude errada, você vai receber errado. Deus ele pode sim intervir na situação, ele pode te perdoar, ele pode minimizar aquela situação que você não venha sofrer tanto. E nos ensinar através daquilo, mas ele vai deixar você passar por uma consequência para que você não venha errar futuramente.
E lembra que a vida é uma escola. E a vida com Cristo também continua sendo uma escola. Verdade. E principalmente onde nós vamos ser testados para ser aprovado. Né? É igual a faculdade. Você faz faculdade, mas existem as provas para saber se você aprendeu para você receber o seu diploma. Mesma coisa é a vida com Cristo, missionário. Você, às vezes, as pessoas estão passando hoje por problema, mas ele plantou lá atrás. Eu estava falando até isso com uma cliente, amiga minha hoje, a respeito disso. A respeito disso, as pessoas plantam o problema lá atrás e não querem colher no futuro. E não estão preparados para colher. E se você plantou boas sementes, como diz a palavra nos ensina isso. Se você plantar boas sementes, você vai colher boas sementes. Agora, se você plantar mal semente, você vai colher mal semente. Então, aí depois nós vamos ter que orar muito mesmo para Deus intervir na situação e minimizar aquilo que você vai passar. Mas Deus ele não vai tirar a consequência. Então, se você está agindo errado, começa primeiramente avaliando a si mesmo. Stop. Né? O próprio livro de João vai dizer, examinar o homem a si mesmo. Começa primeiramente examinando. Por que você está passando isto hoje? O que você fez para poder estar colhendo isto hoje? A situação exatamente da viúva, mas a gente tem que saber se exatamente, eu preciso deixar isso que Deus me trouxe, isso para dizer para vocês. Porque tem a situação da viúva que ela tinha uma causa para poder ser resolvida e orou, insistiu para aquele juiz para poder o que? Resolver. Mas aquela causa que ela precisava que resolvesse, não é porque ela plantou errado, não. É porque ela tinha algo para receber e precisava receber. Então a nossa oração hoje com o Senhor, essa palavra que eu deixo para você nesta noite, é para nós não desanimar da oração, de pedir para o Senhor, de insistir com o Senhor, porque o Senhor tem prazer em nos atender, tem prazer em nos abençoar. Exatamente. Então buscar primeiro o reino do Senhor, né? Continua movimentando a sua fé. Porque o texto aqui, né, pastor, ele termina falando de fé. Exatamente. Então, quando o Filho do Homem achará fé na terra, então movimenta a tua oração, movimenta a tua fé, movimenta a tua vida com Deus, não deixe as águas ficarem paradas. Mergulha nas águas, se movimenta em Deus, se movimenta no Espírito de Deus através da oração. Amém? Amém. Que Deus abençoe você grandemente nesta noite, que essa palavra venha frutificar, né, no teu coração essa ação de orar. Essa ação de persistir em oração. Hoje, como culto de 5 de oração, volto a repetir, né? Hoje foi o culto de 5 de oração. Então, nós já até oramos, né? A missionária Adriana orou uma oração abençoada, poderosa, né? Entregou nossas vidas ao Senhor. Então, já está mais do que oradinho, né? Nós vamos continuar orando pelas madrugadas, assim que nós pudermos lembrarmos de estar orando. Eu convido você, tire um momento com o Senhor, tire um momento de falar com Deus. Tira um período de falar com o Senhor, de oração devocional, de ler a palavra, buscar o Senhor. Não é porque nós estamos parados, missionária, totalmente, né, no lockdown, né, dizer em casa. Não é porque nós estamos parados que nós não podemos estar movimentando a nossa fé em oração com o Senhor. E te convido para domingo, nós estamos aqui novamente às 18h30 com a palavra da família. Uma palavra para você, culto da família, na verdade, mas com uma palavra direcionada para a família. Nós vamos estar aqui juntamente com a missionária, principalmente o Espírito Santo, né, conosco, aqui nos abençoando, se assim Deus nos permitir. Se Ele vier de hoje para amanhã, nós vamos nos encontrar lá no céu, naquela grande festa, né, missionária Adriana? Nós vamos estar lá no céu, lá naquela grande festa, né, recebendo a coroa da vitória, da justiça. Mas se não, nós estamos aqui domingo novamente, né, com culto do Senhor, mas determinado da família. Amém? Compartilhe esse live. Compartilha mesmo, dá um toque, um ok, Pai, nos ajuda aí, entendeu? A compartilhar. Quanto mais compartilhar essa live, acredito que mais pessoas vão ser abençoadas a ouvir essa live, amém? Um abraço forte aí ao pastor Francisco Silveira, a sua família, missionária Adriana, missionária Nilde, né? A família Penha. Nós estamos orando pela família Letícia, Júlio César, pela minha sogra, pela minha mãe, né? Estamos em oração, irmão, nós não paramos de orar, né, missionário? Nós estamos em orando e nós profetizamos nessa noite. Bênção, bênção, pessoal, todas as famílias,
Bênção para você que faz parte do ministério profético, Palavra Vida Eterna, Vida Abundante, amém? Ministério profético, Vida Abundante, na verdade, Francisco Silveira, e Assembleia de Deus, Palavra Vida Vida Eterna, que é a congregação onde nós estamos, amém? Amém. É assim mesmo, é tudo ao vivo, tem uns detalhezinhos, tem uns errozinhos, mas corta essa parte aí, amém? Que Deus abençoe a todos. Fica aqui um grande abraço, fortemente, fique na paz, amém? Que Deus abençoe cada um, em nome de Deus. Vamos estar orando, encerrando este culto nesta noite, para poder estarmos entregando as coisas ao Senhor, amém? Feche teus olhos e recebe essa oração em nome de Jesus, essa oração bem curtinha, só para nós agradecer ao Senhor por esta noite, amém, missionário? Senhor, muito obrigado. Verdade. Abençoa, Pai, cada um que ouviu essa live ou que vai ouvir. Pai, que venha profetizar sobre cada um deles. Pai, chuvas de bênção. Pai, que nós vamos estar insistindo em oração. Pai, que nós vamos ter esse relacionamento de falar com o Senhor. Cria em nós esse desejo, esse desejo incontrolável de falar com o Senhor. Precisamos, é momento de estarmos em oração com o Senhor. E abençoe, Pai, que o Senhor venha estar atendendo o pedido de cada um nessa noite. Seja a cura espiritual, seja a cura física, cura financeira. Senhor, abençoe os clientes, nossos clientes. Abençoe cada um que está ouvindo essa live, Senhor. E que de domingo nós vamos estar aqui novamente. Pai, aqui, juntinho contigo. Para mais um dia de adoração ao Senhor. Muito obrigado, agradeço ao Senhor por tudo. E nos abençoe nessa noite. Dá uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, um dia abençoado amanhã. Um fim de semana abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz. Que Deus abençoe a todos. Até domingo. Amém.